Oi, pessoal, nesse quadro aqui de prática a gente vai fazer novamente um repasso de tecido conjuntivo, tá bom? Marcos, o que eu tenho que saber de tecido conjuntivo que é importante para um exame? Na verdade, poucas coisas. Saber a diferença de laxo para o denso e literalmente a gente vai focar nas fibras também. Nas fibras e no tipo de célula que tem de particularidade em cada um. Bom, sem enrolação, a gente vai fazer uma divisão. Então, a gente vai ter assim, ó, tecido conjuntivo laxo e tecido conjuntivo denso. Bom, aí você vai falar assim, Marcos, eu sempre me confundo com isso aí. Beleza. O laxo, ele tem um nome pra gente no português, que é chamado de frouxo. Então, assim, frouxo, exatamente. E o denso é mesmo, vocês vão lembrar de densidade. Densidade, vocês lembram de muita coisa, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem de importante para reconhecer? Frouxo, vocês pensam assim, quando eu falo assim, você é uma pessoa frouxa, em um contexto maior, a gente pode dizer assim, você tem pouca quantidade de fibras. Ou que, cara, como você é frouxo, então falta para você, você pode anotar, falta fibras. Então, tem uma baixa quantidade de fibras. Quando eu falo assim, literalmente, você é denso, pensa que eu tenho muita quantidade de fibras. É o que vai dar densidade. Então, a gente já sabe uma diferença. O que mais eu tenho do frouxo? Ou seja, se eu tenho poucas fibras, eu vou ter muitas células. Se vocês pensarem o oposto. Certo? E, de certa forma, ele é tão frouxo, pensa assim, essa pessoa é tão frouxa, que as finas aqui, elas são mais finas. Então, a gente já sabe umas características que são importantes. E outra coisa que você pode dizer, o frouxo é tão frouxo, mas tão frouxo, que ele tem muito espaço. Ele dá muito... Você pode colocar. Muito espaço. Esse espaço aqui seria o que? Seria a chamada de substância fundamental. Certo? Então é isso que a gente tem que saber. E, de certa forma, minha dica é que vocês anotem, ó. A gente vai ter um aspecto aqui, na questão da lâmina, como se tivesse ele solto. Então, você vai ver um aspecto de mais solto e desorganizado. Tá bom? Então, tem um aspecto solto e desorganizado. Marcos, isso aí eu tenho que saber. Isso sim, a gente tem que saber. Beleza? Então, quando a gente fala praticamente frouxo, muitas células e muita substância fundamental, que é um espaço em... Tá aí, essa substância vai ficar uns espaços em branco. Tá? Então, beleza. Isso que a gente tem que saber. Geralmente, pessoal, eles podem pedir localização, né? E vocês não esqueçam a localização clássica daqui. Aqui a gente vai ter sobre epitélios. Ou seja, principalmente dermes, né? Epitélios da dermis, principalmente. Bom, e vamos fazer primeiro o que seria da prática do frouxo, e depois eu termino de fazer do denso. Então, frouxo, a gente já sabe essas características, poucas fibras e muitas células. É a principal característica. E outra coisa que eu colocaria é muito espaço em branco, que é a substância fundamental. Por exemplo, esse aqui seria de velocidade intestinal. Isso aqui é um tecido conjuntivo laxo. Você fala assim, Marcos, às vezes não dá para ver nada nessa imagem está muito confusa. Sim, porque a gente vai ampliar ela. A gente vai
aumentar até chegar no que a gente está procurando. Ó, aqui é a mesma coisa, tecido conectivo laxo. Mas o que já tem de importante aqui? Saber que isso aqui é uma velocidade do intestino. Essa parte aqui, ó. E isso aqui são células caliciformes. Então, células caliciformes. Isso aqui, a gente pode colocar de outra cor. A gente chama de velocidade intestinal. Ou velocidade do intestino. Mas esse Aflatoxima ainda está muito confuso. Ó, já veja que ele tem uma grande quantidade de célula, espaços em branco no meio. Isso aqui. Aí vamos para cá. Vamos ver se a gente consegue aumentar ainda mais. Aí aqui a gente já tem tecido conectivo. É o que a gente vai buscar, tá? E só uma dúvida, pessoal. Que epitélio que é esse aqui? Ó, já dei uma dica para vocês. Tem as células caliciformes. E lembre, sempre que a gente vê células caliciformes, o epitélio característico é qual? Olha o tamanho desse aqui. Olha o tamanho. Qual que é o maior? Esse é o cilindro da moto. Lembrem-se disso. Diferença, ó, cilindro, olha o tamanho dele. Beleza? Células caliciformes. Esses tipos de células aqui que parecem um cálice branquinho. Vocês sempre vão ver ele assim. Então, aqui, ó, tecido conectivo laxo. Aqui, agora a gente começa a entrar de fato no que a gente precisa. Então, pessoal, já olha essa imagem aqui. Olha, poucas fibras e tanta quantidade de células. Não estou vendo as células não, Marcos. Olha os núcleos aqui. Estão vendo? Uma quantidade maior. Então, e espaços em branco no meio, que é a substância fundamental. Vamos ver se a gente tem outra. Olhem essa aqui. Olha, tanto de pontinhos, isso aqui seria o frouxo. Ou seja, para ele ser laxo aqui, ele tem que ter muitas células. E aqui tem pouca fibra. Aí você fala assim, Marcos, mas eu sempre confundo. Para mim, isso aqui, ó, isso aí que você está marcando de preto é uma fibra, mas não é, tá, gente? A fibra a gente vai trabalhar com elas na próxima classe. Mas vocês vão ver, a princípio, né, que a fibra ela tem praticamente um tipo de padrão. Ou ela vai seguir alguma coisa, ou ela vai estar totalmente desordenada. E aqui, vocês têm que pensar como se fosse uma coisa mais grossa. Isso aqui não é uma fibra. Isso aqui parece tecido, literalmente, que é a chamada substância fundamental. Então, isto aqui que a gente está pegando no meio, essas coisas aqui, ó, é substância fundamental. Beleza? E aí, geralmente as provas colocam assim, ó, para a gente identificar do laxo e do denso regular, ou seja, do frouxo para o denso. Aí você vai ver e fala assim, caramba, só aquilo que você falou inicialmente eu acho que eu consigo fazer. Então vamos lá. Qual era a característica principal do laxo e do denso? Marcos, o denso, ele lembra de densidade, então é muita coisa. E o que tem que ter? Muita fibra. Olhando aqui e aqui, qual que vocês acham que é qual e qual que vocês acham que não é? Vamos lá, pense um pouquinho. O que vocês acham? Ó, eu vou até deixar aqui pra gente fazer no final. Então esse aqui é o denso, esse aqui é o laxo. Então laxo é o frouxo. Esse aqui a gente vai fazer no final, que aí a gente explica as duas partes, né? E, novamente, pessoal, olhem aqui. Isso aqui, ó, essas linhas, não são fibras. Não são. Ou você pode dizer assim, são fibras, mas muito fininhas. Aqui, ó, não são totalmente fibras. Na verdade, são fibras, mas não são em totalidade. Então não são todas fibras. Então, de novo, isso aqui, no geral, tá? Essas linhazinhas com os arranhados são fibras, mas não todas. Mas o que eu quero que vocês saibam de importante aqui? Olhem a quantidade de pontinhos, de núcleos. Olhem. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Nossa, tem muito. Então, esse é o tecido conectivo laxo. Sem pensar. A gente vai comparar com o denso, vocês vão ver a diferença.
Então, são fibras aqui, ó. Ou seja, não são todas fibras, mas a maioria aqui é fibra. Vocês lembram que eu falei? Fibras finas. Viram? São bem fininhas. Então, a gente encerra a primeira parte aqui. Ó, e aí, a gente vai agora para o denso. Vamos voltar no nosso quadrinho aqui. O que eu tenho que saber do denso regular e do denso irregular? Bom, o nome já fala, né? Então, vamos voltar no que a gente tinha feito esquema. Muitas fibras e pouca célula. Ou seja, pessoal, quando a gente coloca, e eu quero que vocês pensem assim, quando a gente coloca uma imagem, uma lâmina, como que vocês acham que seria em relação de diferença com a outra? Ou seja, dos pontinhos. O que vocês poderiam me falar? Você para assim e fala assim, Marcos, eu só acho que tem uma diferença na questão de pontos. Ou seja, essa tem muito mais fibras e a outra tem menos. Então, primeiro ponto, questão de células, a gente fez. Então, essa aqui tem poucos pontinhos. Beleza? E aí, o denso, a gente vai se dividir em dois, que é o denso regular e o denso irregular. Aí você fala assim, Marcos, como que eu vou diferenciar? De certa forma, pessoal, eu acho bem tranquilo essa parte. E aí vamos pensar na palavra regular. Regular é simplesmente uma coisa que tem um padrão. Padrão. Quando eu falo assim, você está sendo regular aqui nas classes. Ou seja, você está seguindo uma ordem, está seguindo um padrão, né? Certo? E se eu chego e falo assim, você está sendo irregular. Então, você não segue ordem. Ou, melhor, você não segue, vamos pôr outra palavra aqui, em vez de ordem, uma direção. Você pode colocar isso aí, não está seguindo essa direção. Você fala assim, caramba, não está seguindo a direção, em que sentido? Tem umas coisinhas que, na minha visão, é muito importante a gente saber. E aí, de fato, quero que vocês prestem atenção nessa parte. Num contexto geral, as fibras do irregular, elas não vão ter um padrão. Ou seja, como, pessoal, se eu tivesse várias direções, só que opostas. Deu para entender, mais ou menos? Deu? Vamos tentar te explicar de outra forma. Ó. Pensa assim. Você vai ter... É como se fosse um feixe mesmo. Como se tivesse os risquinhos da fibra, só que em direções totalmente irregulares. Acho que fica mais fácil dizer assim. Tá? Então, é isso. E, de certa forma, a gente vai ver elas mais... Pode colocar, são mais grossas. Então, seria isso que a gente tem que saber do denso irregular. Quando a gente fala do regular, a gente fala de um padrão. E esse padrão aqui, você pode colocar que elas são majoritariamente paralelas. Então, um padrão paralelo. Tá? E de certa forma, a gente vai ter um núcleo achatado. Então, é isso que a gente tem que saber inicialmente. Tudo bem?